Nosso bate-papo hoje é sobre variantes da normalidade no eletroencefalograma. Como nós tivemos um problema no áudio deste vídeo, que foi gravado em 9 de abril de 2013, nós vamos regravar o áudio, acrescentando conteúdo para que você que não assistiu à discussão possa ter acesso a um conteúdo melhor ainda do que foi discutido naquela data. Bem, o que são variantes da normalidade? Essas variantes ou achados de significado incerto são achados que lembram muitas vezes atividade epiléptica ou atividade anormal paroxística, mas que já foram encontrados assim repetidas e repetidas vezes em traçados de pessoas saudáveis. E então, os pesquisadores já classificaram essas alterações como normais, não são alterações patológicas. Então, esses padrões foram reconhecidos como normais e eles não devem ser erroneamente confundidos com atividade epiléptica. Como diz a doutora Masako Kaibara, autora de vários livros de eletroencefalografia, essa frase eu gosto muito, né? A ausência de anormalidade é igual a normalidade. Parece uma piada isso, mas na verdade isso aqui guarda um conceito muito importante em eletro. Se você já tem em mente aqueles achados patológicos e numa eventualidade você enxerga, você vê no traçado um evento estranho que não tem um aspecto realmente epileptiforme ou um evento isolado, você vai pensar primeiro numa variante da normalidade e não numa alteração patológica. As alterações patológicas elas são bem estereotipadas, bem específicas depois que você começa a ver muitos traçados. Então, a gente confunde sim anormalidades com variantes e vice-versa. Mas à medida que você vai vendo mais traçados, isso aí vai ficando mais tranquilo para a gente. Nós podemos dividir então as variantes da normalidade ou esses padrões de significado incerto em alguns grupos. Nós podemos dividi-los em padrões rítmicos, padrões epileptiformes, as ondas lâmbidas e os padrões lambdoides e as ondas, as alterações das variantes relacionadas com a idade. Os padrões variantes rítmicos, nós temos alguns tipos principais. Então, são os variantes do alfa, nós teríamos o alfa rápido, o alfa lento. Eu gosto de adicionar também aí o alfa temporal, terceiro ritmo. O ritmo Mi, a variante psicomotora, que hoje prefere-se o termo, né? Salvas teta temporais rítmicas da sonolência, que em inglês a gente coloca a sigla RTTBD, né? Rhythm Temporal Theta Bursts of Drowsiness. Uma variante da normalidade muito peculiar é o Sreda, que realmente ele lembra uma descarga patológica, uma lentificação da atividade cerebral de toda uma porção de um hemisfério cerebral. Nós devemos lembrar também do ritmo teta de linha média, que é totalmente normal, mas pode causar confusão. E o ritmo frontal do despertar, que em inglês é o Frontal Arousal Rhythm, que é o FAR. Padrões epileptiformes. Vamos lembrar alguns aqui também. São as salvas de pontas positivas 14,6 Hz. As BETs são as Benign Epileptiform Transients of Sleep, ou seja, os transientes epileptiformes benignos do sono, também conhecidas como Small Sharp Spikes, que é complicado esse termo, né? Porque nem sempre elas são tão small assim, tão pequenas, né? As pequenas pontas, as pequenas espículas pontiagudas, né? Que seria assim em português. Mas muitas vezes elas não são tão pequenas, né? Se você colocar em montagem referencial, elas ficam grandes
E se você se fixar muito no termo SSS, né, Small Sharp Spike, você vai se confundir. Então, vamos trabalhar com os bats, né? Chamar as Small Sharp Spikes de bats, fica mais tranquilo para a gente. Nós temos também as espículas, ou as pontas 6 Hz e onda, né? São as Phantom, Spike and Wave. Lembrando que na ponta fantasma e onda, quem é fantasma aí é só a ponta. A onda ela é bem ampla. Às vezes a gente nem vê a ponta, mas a onda ela é muito ampla. Então são as pontas, ondas 6 Hz, as Phantom, Spike and Wave. Então a gente falou de 14 e 6, as salvas positivas 14 e 6. 1. Small Sharp Spikes. 2. As ponta-ondas fantasmas. 3. E em quarto lugar, as Wicked Spikes. Como elas têm um aspecto de arco também, nós chamamos de arciforme, então elas receberam esse nome de Wicket em referência ao arco por onde passa a bola no jogo de croquet. Não é jogo de cricket, é jogo de croquet. Já que nós estamos começando a ver eletro, vou aproveitar para fazer uma referência aqui aos spikes e as sharp waves. A gente usa esses termos tanto em português quanto em inglês de maneira assim alternada, né? Porque a gente vê muito nos livros, todo mundo faz isso. Então as spikes são as pontas e as sharp waves são as ondas agudas, né? As spikes são pontas ou espículas, as sharp waves ondas agudas. A spike ela tem entre 20 a 70 milissegundos de duração. E as ondas agudas, elas têm de 70 a 200 milissegundos. Então, existe essa diferença de duração em relação às ondas. As variantes da normalidade lambdoides são aquelas cujo aspecto lembra vagamente a letra grega lambda. Então, nós teremos o lambda, que é uma variante da normalidade de vigília, os posts, que são as Positive Occipital Sharp Transients of Sleep, ou seja, os transientes occipitais agudos do sono, que ocorre na sonolência, né? São transientes e vêm na sonolência. E podemos lembrar ainda também das ondas lentas posteriores da juventude. Ondas lentas posteriores da juventude, que ocorrem em crianças. Você corrija a minha gafe aí, eu escrevi onda aguda da juventude, são ondas lentas posteriores da juventude, na verdade. E as cone waves, que ocorrem em crianças pequenas, a gente vai descrever cada um desses achados agora em detalhes. Vamos comentar uns trabalhos bem interessantes a respeito dessas ondas. Existem também as variantes idade dependentes. Desta nós podemos citar novamente aqui as ondas lentas posteriores da juventude, a lentificação da hiperpneia, que ocorre na hiperventilação, no estímulo, né, da hiperventilação, e o ritmo teta temporal do idoso. Vamos iniciar então agora a ver todos esses ritmos. Vamos começar pela variante alfa. Aqui nós temos um caso de variante alfa rápida. Você pode ver aqui nos eletrodos aqui inferiores, né, que são os occipitais, esse tipo de montagem. Esse tipo de padrão foi descrito pela primeira vez por Goldwyn, em 1947. Você tem dois tipos, né, de variante alfa, na verdade, a variante alfa lenta e a variante alfa rápida. Eles são subharmônicos. O tipo alfa lento, ele aparece como um ritmo, aparece abruptamente, né, entremeado ao alfa. Ele é um ritmo que tem um harmônico do alfa. Por exemplo, se o alfa tem 8, ele tem 4. Se o alfa tem 10, ele tem 5. Assim sucessivamente. E o alfa rápido da mesma maneira, como você pode ver aqui,
ele é um harmônico também, aliás, né, do alfa, mas com uma frequência maior. O alfa rápido, ele tem harmônicos em múltiplos do alfa. Se o alfa tem 9, ele tem 18, se o alfa tem 10, ele tem 20, e assim sucessivamente. O ritmo alfa rápido, quando ele surge, você pode ver aqui, ele tem um aspecto mais pontiagudo, mais espiculado, dando ao traçado todo, quando ele aparece, esse aspecto mais pontiagudo. Mesmo nas derivações mais anteriores aqui, você pode ver que existe esse aspecto mais assim pontudo do traçado do eletrocefalograma. Como é que você sabe que aquilo ali é uma variante do ritmo alfa, não é uma atividade patológica? É porque, além de ter a mesma topografia, tem também a mesma reatividade do ritmo alfa. Então, o indivíduo abre os olhos, existe uma tendência a desaparecer, que nós estamos vendo artefatos, são artefatos musculares, que acompanham esse traçado, não tem nada a ver ali com a atividade alfa, mas que surgiram aqui. Você pode ver que são as regiões temporais, né? Tem até uma certa assimetria, mas artefato é assim, né? Ele aparece e desaparece ao seu bel prazer, porque justamente ele não é biológico, né? Ele é um artefato, então ele pode surgir de maneira, inclusive, assimétrica e mostrando-se de maneira errática, né? Então são artefatos musculares aqui. Lembrando também que o artefato muscular ele tem uma frequência muito mais rápida que a espícula. Nós falamos que a espícula vai de 20 a 70 milissegundos. O artefato muscular geralmente ele tem menos de 20 milissegundos, ele é mais rápido. Mas voltando a falar aqui então do ritmo alfa, da variante alfa, né? Ela tem a mesma reatividade do alfa, tem essa dominância posterior, assim como o ritmo alfa normal, e no mesmo traçado ele pode surgir e desaparecer em momentos diferentes, em que o alfa então ele passa a ter um aspecto normal. Devemos guardar bem então essa imagem aqui e lembrar que esse ritmo aqui nos canais inferiores, O1, OZ e O2, é o ritmo alfa rápido, e ele não tem nada a ver com epilepsia. Trata-se da primeira variante da normalidade que nós estamos vendo hoje. O ritmo alfa, quando ele está associado ao alfa rápido, ele fica mais pontiagudo. E às vezes você vai encontrar essa terminologia aqui, alfa pointu, alfa pontiagudo, que é da escola francesa. E essa escola, ela, junto com a escola americana, ela é que deu a formação aos eletroencefalografistas no Brasil. Então, às vezes, a gente vê esse termo alfa pointu, que é o alfa pontiagudo, né? Aqui nós vemos, na continuação do exame, o ritmo alfa posterior. Aqui, na região central, vemos um artefato de eletrodo. Quando nós temos uma grande deflexão em um eletrodo só, seguida e precedida de uma atividade de fundo normal, não comprometendo os eletrodos adjacentes, ou seja, as regiões adjacentes, é geralmente um artefato. Agora, o que chama atenção é esse tipo de ritmo aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais ou menos 9 Hz na região temporal, e não tem relação aqui com o ritmo alfa posterior. Aquele ritmo ele é independente, esse aqui independente do alfa posterior aqui em O1, O2 e OZ. O nome deste ritmo é terceiro ritmo. É um alfa que se encontra na região temporal. Mas o que é isso? Vamos dar uma olhadinha no que é terceiro ritmo. Esse trabalho aqui nos dá uma boa ideia a respeito do terceiro ritmo. O que vem a ser isso, né? Terceiro ritmo. Esses autores descrevem o seguinte, que eles estudaram os aspectos clínicos do terceiro ritmo, que foi descrito pela primeira vez por Niedermayer, que é um alfa, uma atividade alfa-like,
só que ela se encontra no lobo temporal. É esse ritmo que a gente acabou de ver aqui agora, nesse traçado que nós estávamos analisando. Eles gravaram melhor, não é? De 4.929 pacientes, 15 apresentando esse ritmo, ou seja, uma frequência de 0,3% ao longo de 20 anos. Nem sempre o terceiro ritmo foi um ritmo fisiológico. Em 5 pacientes, ele foi associado à doença cerebrovascular. Durante o surgimento desse ritmo alpha-like, também se observaram algumas wicked spikes, que também são uma variante da normalidade, em 4 de 5 pacientes. 8 de 15 que tiveram esse ritmo alfa temporal apresentavam defeito ósseo devido à craniotomia, tendo um aspecto semelhante a um ritmo de brecha, né? Os últimos 2 pacientes não tinham nenhum tipo de cirurgia intracraniana, não mostraram também doença cerebrovascular, e esse alfa temporal, então, nesses casos, foi atribuído em um deles a um defeito congênito ósseo, um osso mais fino do crânio, e no outro caso, foi considerado normal. Esse trabalho, então, confirma os achados de Niedermayer de que em exames de rotina nós podemos ver o terceiro ritmo, porque antigamente se dizia que esse ritmo apenas era visto com eletrodos de superfície. O eletrodo de escalpo não teria a capacidade de captar esse tipo de potencial. Mas, como nós vimos já nesse trabalho e também no traçado que nós mostramos, é um ritmo que pode ser visto e, feitas as devidas considerações aqui, é colocado também entre as variantes da normalidade. Vamos nos despedir aqui do terceiro ritmo, olhando bem para ele, para que quando ele surja num próximo exame, nós não o confundamos com atividade patológica inadvertidamente. Obrigado por ter assistido. E olha, a gente fechando as variantes, a coisa fica muito mais fácil, porque um grande problema para o eletroencefalografista é justamente o diagnóstico dessas variantes. Até lá, então, aguardo você.